Olá pessoal, vim trazer para vocês a indicação de um livro, dessa vez, muito interessante e muito forte. Tenho certeza que muita gente possa ter até interesse em saber mais, descobrir mais sobre um tema como esse. O livro é Serial Killer, Louco ou Cruel, da autora Ilana Casoy. Essa edição aqui, ela já é revista e ampliada. Essa é de 2008, então esse livro aqui ele tem mais ou menos uns 352 páginas, da editora É de Ouro, e já existiu um anterior. Essa aqui foi revista, foi atualizada, eu acredito que já exista uma outra, depois que eu fui pesquisar um pouco mais, eu acredito que já existe também uma outra ampliada, também atualizada. Mas nessa indicação aqui, desse livro, quem encontrar essa versão aqui de 2008, vai encontrar uma discussão principal sobre essa questão do serial killer, e essa pergunta que ela faz aqui, ela tenta responder durante os capítulos. E a pergunta aqui, louco ou cruel? Então, assim, para a gente começar a entender a mente dessas pessoas que matam sem nenhum tipo de sentimento, que acabam com a vida das pessoas de uma forma assim tão louca, mas ao mesmo tempo se comportam em sociedade tentando esconder essa situação. Às vezes a gente convive com pessoas que podem fazer isso ou estão fazendo isso e a gente nem sabe, porque às vezes ela coloca aqui esse perfil da pessoa, desse homem principalmente, que tem casos também de mulheres, mas a maioria são homens, e essas pessoas elas colocam uma capa protetora na personalidade delas, para que as pessoas não descubram o que está acontecendo por trás, no escondido. E quando eles chegam, eles se tornam pessoas super violentas, quando na intimidade. Às vezes eles mostram isso, às vezes com a própria esposa, ou então quando acontece de serem tão violentos no privado, ou então eles querem esconder da família e terminam cometendo atos escondidos. Então, assim, nesse livro aqui, ele é muito forte nesse sentido, porque a Ilana, ela dá as características mesmo, ela conta fatos que aconteceram. Lembrei agora também, existe uma versão, além dessa aqui, essa daqui são 16 casos de pessoas que mataram serial killers de outros países. E ela também traz uma outra versão que é Made in Brasil, que são casos de pessoas que cometeram crimes no Brasil. Então essa daqui é no exterior, pessoas. Depois eu vou adquirir a Made in Brasil e, se vocês quiserem, eu poderia estar fazendo também a resenha dele aqui. Então, assim, Ilana traz também, nesses casos, fotos dessas pessoas, descreve como foi que aconteceu esses assassinatos, qual era o perfil dessas pessoas e como foi que a polícia chegou até eles. Alguns casos de pessoas que ainda estão vivas, que já saíram da prisão, outras que ainda estão presas e outros que sofreram pena de morte ou se suicidaram. Então eles dão o resultado, a Ilana coloca aqui o resultado para o que aconteceu com essas pessoas. Então, assim, quando ela vai descrever quem é esse serial killer, ela descreve como uma pessoa sem sentimentos, que ela comete aquele crime e não se sente arrependido, porque isso traz uma formação de personalidade desde quando ele ainda era bem pequeno. Então, muitas coisas que aconteceram ainda na infância, com a família ou com eles que sofreram bullying e aquilo não ficou bem resolvido para eles, ou então sofreram algum tipo de abuso sexual, e isso também não ficou bem resolvido na cabeça dessa criança. Essa criança ela começa a demonstrar alguns tipos de atitudes violentas, como matar, torturar animais, ou então até ser violento com a própria família, com crianças e tudo. Às vezes, quando se esconde nessa situação, não conta para as pessoas o que aconteceu, e a partir daí elas terminam cometendo algum tipo de atos assim terríveis. Então, assim, além disso, ela também fala nos livros sobre essa questão das fases
de como é que acontece a escolha da vítima, quem seria essa vítima, que no caso pode ser aleatoriamente, né? Não existe um tipo específico às vezes, a pessoa pode escolher homem, mulher, criança, às vezes não tem uma escolha. Ou então também pode acontecer de pessoas terem raiva de determinado grupo, por exemplo, de prostitutas, de mendigos, ou então algum tipo de situação que aquilo ali é grave, né, por pertencer àquele grupo, e essas pessoas terminam matando por isso, né, muitas prostitutas e tudo, por algum tipo de algo que não ficou bem resolvido, né, para ele. Então, como eu falei assim anteriormente, a maioria que ela descreve aqui são homens, né? Mas não quer dizer também que mulheres possam também cometer alguns tipos de atos, mas a conduta entre os dois seria diferente. No caso, às vezes elas apresentam assim, um tipo de vingança ou situações assim de loucura, algum tipo, né, específico às vezes para cometer determinado ato. E ela descreve também alguns tipos de casos na história, como Jack o Estripador, que até hoje, né, isso aconteceu em Londres e até hoje não foi solucionado esse caso. Isso aconteceu entre 1888, nessa época, e até hoje não se sabe ao certo. Ela comenta sobre Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial e também ainda fala sobre outros, que no caso nos Estados Unidos aconteceu o caso do estrangulador de Boston, que muitas pessoas terminavam, né, terminaram na época achando que eram outras pessoas e não foi solucionado esse caso. E uma situação que seria o último caso que ela coloca, que é o que me chamou bastante mais atenção, foi o caso do Zodíaco. Existe até um filme baseado nessa história. E ele costumava mandar cartas para a polícia, ligar para a polícia avisando, olha, aconteceu em tal lugar, matei tal pessoa, assim, e descrever a cena do crime. Então, assim, já indicavam, mandavam cartas, só que sempre assim, com um pedaço de papel marcando as letras. E o caso que muita gente, às vezes, cometia determinado. E, às vezes, até acontecia de pessoas, né, cometerem determinado ato, matarem as pessoas e dizerem que era esse Zodíaco, de tanta fama que essa pessoa tinha no meio naquele momento. Então, assim, e tem outros casos, assim, que ela descreve, que tenho certeza que vocês adquiriram o livro, vão ficar realmente assim impressionados com algumas atitudes de algumas pessoas, de professores que as pessoas achavam que nunca ia acontecer aquilo por causa da conduta dele, todo certinho, né? Ou então situações de pessoas assim, de casos assim, de casais, né? No caso um casal, de cometer assassinatos assim, estupros e em conjunto, ou então assim casos assim bem terríveis de pessoas sumirem com crianças, né, matarem as crianças e depois em série, porque o que realmente marca a conduta desse serial killer é justamente a palavra serial killer, ou seja, serial, série, killer, assassinato, então assassino. Então é matar em série. Então a quantidade de pessoas que morriam, né, e geralmente ela costuma dizer também a questão da assinatura. A assinatura não é uma assinatura apenas. A assinatura que ela define é o seguinte, que às vezes a pessoa matava o outro e tirava determinada parte do corpo, ou então deixava uma marca no corpo, isso mostrando que era a mesma pessoa, ou então no mesmo local, né, regiões, então situações que realmente demonstraram que seria a mesma pessoa que estaria cometendo esses mesmos crimes. Então é isso, né? Espero que vocês se interessem por essa história, se vocês tiverem interesse, né? E depois eu vou ler o outro livro e trago aqui a resenha também para o canal. Né? Deixe seus comentários aí, que eu gostaria de saber o que vocês acham sobre essas situações, sobre filmes inspirados nesses casos, assim. Né? Se vocês já leram, se vocês já assistiram também. Bom, fico por aqui. Agradeço por estar assistindo o vídeo até agora e até a próxima.